Temos a oportunidade de passar a palavra para tomar em nome de Jesus. Graças a Deus. Você trouxe a palavra de Deus, a espada do Espírito. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. O tema desta palavra: prepare-se, o rei está voltando. Está escrito na palavra de Deus: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Diga comigo: meu Deus, e meu Pai. Diga com fé: meu Deus, e meu Pai. Eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da palavra de Deus. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, a esperança e a alegria da salvação. Renova-me com a tua presença e com o teu poder, e me aperfeiçoa para que eu esteja pronto para o grande e terrível dia do Senhor. Amém. Podei vos assentar. Deus criou o homem para o louvor e glória do seu nome, para que o homem andasse na sua presença em santidade, desfrutando de uma íntima comunhão com o Criador dos céus e da terra. Mas desde os dias de Noé, o homem que foi criado para ser a família de Deus e conhecer o coração de Deus, se afastou do seu Criador, deixou de guardar a palavra de Deus e andar na sua presença, e passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deixou de ser guiado pelo Espírito para andar segundo a sua natureza humana e pecaminosa, e passou a correr atrás dos prazeres pecaminosos que o mundo oferece,
morte. A Bíblia diz que do alto dos céus, do seu trono de glória, o Senhor olhou para a terra e sondou a mente e o coração dos homens. Em Jeremias 17:10, a palavra diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. O Deus que procura os verdadeiros adoradores olhou para a terra e viu a sua criação caminhando a passos largos para o inferno, na mentira, na idolatria, na prostituição, no adultério, nos vícios, matando uns aos outros, roubando, destruindo o seu próximo. Pelo que as Escrituras dizem que Deus, olhando para o homem, percebeu que todos os seus desígnios eram para o mal. O homem estava sendo escravizado pelo pecado e caminhando a passos largos para a perdição eterna, porque não queria andar na presença de Deus e nem guardar a sua palavra. Então o Senhor disse: me arrependo de haver feito o homem. Mas Deus é bom. Não, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus é bom e conhece os que nele se refugiam. E em meio a uma geração de milhares de pessoas corrompidas pelo pecado, que viviam na prática contínua e desenfreada do pecado, entristecendo o coração de um Deus que é um Pai apaixonado, havia um homem que se diferenciava, havia um homem que não havia se contaminado com os demais. Havia um homem que se guardava e mantinha as suas vestes brancas na presença do Rei da Glória. O seu nome, Noé. A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. Então o Senhor veio a ele e lhe disse: eu vou executar o juízo sobre esta geração. Eu vou abrir as comportas dos céus e derramar água sobre a terra, e destruirei todo o ser que vive e respira, porque os caminhos dos homens são maus. Não havia como aquela geração se voltar para Deus, porque já estavam de todo corrompidos. Então o Senhor fez uma aliança com Noé. Ele disse: constrói uma arca segundo a minha ordem, junto da tua família, pois quando eu executar o juízo sobre a terra, tu e a tua casa permanecerão vivos, e na minha presença o juízo que destruirá o mundo não atingirá tu e a tua casa, porque você tem andado na minha presença. E Noé começou a trabalhar dia após dia, dedicando a sua vida para construir a arca, que no futuro serviria para a salvação dele e da sua casa. Naqueles dias não chovia, não havia mar naquele lugar, e quando as pessoas o viram construindo uma grande embarcação, as pessoas lhe perguntaram: o que você está fazendo? Então ele disse: eu estou construindo uma arca, porque vocês ofenderam o Deus que criou os céus e a terra. A medida do vosso pecado chegou no limite, e Deus vai executar juízo sobre vocês. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que Ele tenha misericórdia das vossas vidas, vos perdoe e vos permita viver. Ele se tornou um profeta, boca de Deus para aquela geração. Deus, através de Noé, estava dando uma oportunidade de arrependimento, de mudança de vida.
Porque o desejo de Deus, segundo Ezequiel 18, não é que o ímpio pereça no pecado, mas que ele se arrependa, abandone o pecado e ande na presença de Deus. E na presença de Deus tenha vida e vida abundante. Diga graças a Deus. Mas eles não se arrependeram. Eles zombaram do homem de Deus. Eles não acreditaram nas palavras do profeta de Deus. Eles acharam que era impossível haver uma inundação, porque até então não chovia. Mas a palavra de Deus jamais deixará de se cumprir. Jesus disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Após o tempo determinado pelo Senhor, Deus diz a Noé: entra junto da tua família na arca. E o próprio Deus enviou os animais, casais segundo cada espécie, para a continuidade da vida. E a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, junto da sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, o próprio Deus fechou a porta da arca. E em Apocalipse, a palavra de Deus diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E após a porta se fechar, passaram-se 7 dias. Era Deus dizendo àquela geração: o tempo que eu lhes dei para se arrepender está findando. E eles continuaram na prostituição, no carnaval, no adultério, na mentira, na idolatria. Então o Senhor abriu as comportas dos céus e começou a chover como nunca havia chovido, e transbordaram os rios, os lagos, o mar, brotou água da terra. E toda aquela geração que viveu na prática do pecado, que estava debaixo do juízo de Deus, um juízo de um Deus santo e justo, mas que não se arrependeu ante a oportunidade que lhes foi dada, pereceu. Milhares de pessoas desesperadas, vendo a palavra do homem de Deus se cumprindo, correndo e batendo com ímpeto na arca, gritando com desespero: Noé, abre-nos a porta. Mas a porta foi fechada pelo Senhor, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E o Senhor Jesus nos diz nas Escrituras que nos dias em que Ele haveria de voltar para arrebatar a sua igreja, seriam dias semelhantes aos dias de Noé. Hoje Deus tem levantado não Noé para pregar o dilúvio, mas Ele tem levantado homens e mulheres cheios do seu Espírito, que tem profetizado a este mundo que está debaixo do juízo de Deus, de que em breve, a qualquer momento, quando as pessoas estiverem distraídas no pecado, nas trevas, distantes do seu Criador, entre as nuvens dos céus virá o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Ele virá acompanhado com miríades de anjos, milhares de anjos em cavalos brancos, com vestes brancas, e ao toque da última trombeta, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, aqueles que morreram em Cristo desde a geração de Noé ressuscitarão em corpos glorificados, eternos e imortais, tal qual o do Senhor Jesus. E nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo fala movido pelo Espírito Santo, e ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Em um momento,
em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E então, quando o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte, o teu poder de ferir? O poder de ferir da morte é o pecado, mas Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, por isso damos glórias ao seu nome. Diga graças a Deus. A qualquer momento o Senhor Jesus virá. E hoje as pessoas estão dormindo, espiritualmente falando. As pessoas estão distraídas com as coisas terrenas. Paulo disse: se já morrestes com Cristo e com Ele ressuscitastes, então olhai para as coisas que são de cima e não para as de baixo, porque aquilo que é de baixo e visível é passageiro, mas aquilo que você não vê é real e eterno. O Senhor tem preparado um reino eterno, glorioso, para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós, a sua igreja, é algo glorioso, que excede todas as nossas expectativas. Mas Ele vem para buscar um povo zeloso e de boas obras. Hoje nós temos visto o mundo invadindo a igreja. Nós temos visto que milhares de pessoas têm enchido templos, mas não existe diferença daqueles que estão dentro para aqueles que estão fora. Na época da igreja primitiva, o diabo tentou destruir a igreja, matando os seus líderes e os seus membros que não negavam o Senhor, mesmo lançados aos leões, mesmo queimados vivos, eles morriam glorificando, e assim aumentava o número daqueles que iam sendo salvos pelo seu testemunho. Mas hoje o diabo tem se infiltrado na igreja. Hoje as pessoas não precisam mais ser tiradas da igreja para serem destruídas. As pessoas têm nome de quem vive, mas estão mortas, estão dentro, mas não têm o Espírito, não têm um nome no livro da vida, porque não há transformação, não há mudança. A pessoa vem na igreja, mas continua mentindo, continua fofocando, continua maldizendo, continua olhando pornografia, continua no adultério, continua no vício. Deus precisa nos transformar. Quando você abre o jornal, quando você vê na TV notícias de terremotos, de guerras e rumores de guerras, epidemias de doenças, terremotos, vulcões, ciclones, destruindo nações e ceifando vidas, você tem que entender como uma mensagem de Deus para a tua vida: arrependa-se, porque o Rei da Glória está voltando. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo não mais os últimos dias, mas são os últimos momentos da igreja do Senhor sobre a face da terra. Jesus disse que a geração que visse a figueira florescer não passaria sem que Ele viesse para nos arrebatar. E a figueira representa Israel. E Israel brotou em 1948, quando foi reconhecida pela ONU com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A última geração iniciou em 14 de maio de 1948. Você é a última geração da igreja. Você é a geração do arrebatamento. Por isso que o diabo tem te oferecido o mundo
terrena, para que você deixe de olhar para o autor e consumador da fé, aquele que tem o poder de abrir os portais da eternidade, para que você entre para a vida eterna. Aquele que é o enganador das nações tem te oferecido prazeres, para que você troque o eterno pelo momentâneo. Milhares de milhares têm perecido e sido lançadas no inferno a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Desde que você sentou no banco dessa igreja para ouvir essa palavra,